Olá, eu sou o professor Márcio Barros. Seja bem-vindo ao nosso curso Matemática Prática para o Dia a Dia. Na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos matemáticos necessários para cálculo do preço de venda de um produto em uma empresa. Vamos lá. Então, imagine um caso de uma empresa que comprou um produto a R$ 100. Esse é o seu valor de aquisição. E ele pretende vender esse produto para um cliente de uma forma promocional sem nenhuma margem de lucro. Porém, ele precisa pagar 20% de encargos, de tributos, que incidem sobre essa transação comercial. Bom, num cálculo básico, o que nós poderíamos considerar é que R$ 100 mais 20%, qual seria o nosso preço de venda? Pois bem, normalmente no cálculo racional, nós simplesmente pegaríamos os R$ 100, que é a aquisição do produto, e agregaríamos, somaríamos mais 20%, que são os encargos para pagar os tributos. Então, acabaríamos vendendo o produto por R$ 120. Mas será que esse nosso cálculo está correto? Será que do ponto de vista tributário vai sobrar dinheiro? Será que tudo vai dar certo? Vamos fazer esse cálculo. Veja então que esse preço inicial será de R$ 120, que é o 100 mais os 20% que calculamos. Agora, sobre esses R$ 120, nós precisamos descontar os 20% de tributos. R$ 120 vezes 20%, temos de tributos R$ 24. Qual será então a nossa receita líquida? 120 menos R$ 24. Muito bem, temos uma receita líquida de R$ 96, ou seja, do preço de venda de 120, ao descontarmos R$ 24 de tributos, sobraram apenas R$ 96. Mas esse ainda não é o valor final que ficará com a gente, porque nós precisamos descontar também qual foi o custo de aquisição do produto. Exato, o custo de aquisição foi R$ 100. Então, da receita líquida, eu teria que descontar os R$ 100 que eu paguei para adquirir o produto. Com isso, quanto sobrará de dinheiro para a nossa empresa? Tudo bem, pelo jeito não sobrou. Na verdade, tivemos um prejuízo de R$ 4. Faltou dinheiro. Quanto será que foi o engano do nosso cálculo? Exato, nós precisávamos ter feito primeiro uma pergunta se esses 20% são por dentro ou por fora. E principalmente porque quando estamos tratando de tributos no Brasil, nós temos que fazer o cálculo do tributo no chamado por dentro. Ou seja, o tributo incide sobre ele mesmo. E com isso, se eu não fizer o cálculo corretamente utilizando uma fórmula matemática, seja da regra de 3, ou do markup, ou do gross-up, eu chegarei a um resultado completamente equivocado. Vamos ver então como é que nós poderíamos fazer isso na prática? Vejam aí a nossa fórmula de markup ou gross-up. São dois termos muito utilizados em informação de preço de venda pela área comercial e ele determina o quanto eu aplicarei de margem sobre o meu preço base para chegar ao meu preço mínimo de venda. Então a fórmula é preço mínimo de venda, que é igual a base dividido por 1 menos a soma de todos os meus percentuais. Mas o que significa cada item dessa fórmula? Vejam aí, eu considero como base aquilo que eu posso expressar em valores monetários, que em geral são o custo de aquisição do produto, mas todos os outros gastos, custos e despesas que eu quero agregar na minha base de cálculo para chegar ao preço de venda. Já na parte de baixo, eu tenho tudo aquilo que se refere a um percentual que incide sobre a minha base para chegar ao preço de venda. Por exemplo, os 20% de tributos, a comissão dos vendedores, a minha margem de lucro. E essa somatória vai ser o montante aplicável para o meu markup, para a minha taxação para cima. Vamos fazer isso para aquele nosso caso e verificar qual é o preço efetivo de venda para que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo na operação. Substituindo aqui a nossa fórmula, então vamos trocar lá. A base é os R$ 100, que é o valor de aquisição do produto. E aí, em seguida, vamos calcular o markup, que é 1 menos a soma
percentual. Lembrando, o único percentual que nós temos aqui é o 20% relacionado à carga tributária da empresa. Mas eu poderia ter, por exemplo, mais 5% de comissões, eu poderia ter mais 10% de royalties ou qualquer outro encargo que eu queira incluir nesse meu cálculo. Por exemplo, também uma margem de lucro de 40%. Ao substituir aqui 1 menos 0,20, que é o nosso 20%, né? Trazendo aqui a um índice, não aos 20%, é 0,20, 20%. E aí temos R$ 100 dividido por 0,80, que é o nosso markup. Faça aí na sua calculadora e você identificará qual é o preço mínimo de venda para essa minha transação. Muito bem, nós temos aí um preço mínimo de venda de R$ 125 e não os R$ 120 que nós calculamos no primeiro momento. E veja que aqueles R$ 20 que nós havíamos agregado para pagar o tributo, na verdade eu preciso de 25, e principalmente porque, como o cálculo é feito por dentro, o tributo incide sobre ele mesmo de forma exponencial e cumulativa. Para termos certeza que o cálculo ficou certo, vamos colocar aqui, primeiro, o nosso preço de venda a R$ 125. Em seguida, descontamos os 20% de tributo e vejam que, no caso, R$ 125 e 20% de tributos incidindo sobre ele, teremos um desconto de R$ 25. R$ 125 menos R$ 25 de tributo, quanto sobra para a nossa operação? Muito bem, R$ 100 será a nossa receita líquida de vendas. E para a gente ter certeza que tudo isso deu certo, basta eu descontar qual foi o custo de aquisição do produto, ou seja, R$ 100. Ao descontar os R$ 100 da minha receita líquida, que era de 100, eu teria um resultado nulo, ou seja, não terei nem lucro nem prejuízo. O resultado da minha operação foi zero. E era exatamente isso que eu estava tentando buscar no início. Eu não queria ter nenhum ganho, mas também não queria perder nada com essa transação. Se você não prestar atenção e utilizar essa equação matemática em todos os seus cálculos, você pode trazer uma série de consequências negativas para a empresa com a formação equivocada do seu preço de venda. Portanto, você sempre deverá utilizar o conceito do markup ou do gross up para poder fazer aí a sua operação matemática de cálculo para o preço de venda. Sugiro que você faça os exercícios que estão aí no site, no portal, para você treinar e colocar em prática o que nós discutimos agora. Vamos lá e até a próxima aula.